to get my luggage on the airplane. Looking at me like captain, they treat me like captain. Know where I'm going like captain, show up when I want like captain. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um dia interessante. Um dia realmente vai ser interessante. Este episódio em si, episódio número 3, se não estou enganado, é para representar o dia-a-dia de um português. E o português em questão, Miguel, como é que te sentes? É assim, em primeiro lugar, muito obrigado por me dares esta oportunidade de fazer parte deste podcast que eu também já ando a acompanhar desde o início, portanto, realmente é uma oportunidade bastante boa para estar aqui. Eu queria desde já começar com isto mesmo. E é assim, eu sinto-me muito bem, na realidade. Para muitos que não sabem, Miguel esteve presente desde o primeiro podcast que fizeram, então é? E tentem descobrir o ano, porque realmente não vamos dizer. Tentem descobrir, sabe? Hoje o assunto é engraçado, não é? Estamos aqui para falar um pouco do nosso dia-a-dia, que é Portugal, assim, o país onde nós estamos. E um ponto muito fulcral desta conversa toda é a opinião de um bom português. O que é que um português em si, que não representa todos os portugueses, tipo, isto é a opinião do Miguel em si, mas o que é que a maioria dos portugueses em si acaba por pensar de certa forma através de um dessa média, não é? E do mesmo jeito que se diz, através de um presidente se vê o país. O que é que estás a achar do Exatamente. É assim, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que há uma coisa inerente a todos os portugueses, que é criticar Portugal. Acho que é uma coisa que todos nós realmente vemos, né? E acho que é uma coisa que só depois os portugueses irem realmente para fora é que começam a sentir o sentimento de saudade que é tão lógico para nós, né? Até porque saudade é uma palavra só portuguesa. É verdade. Em muitas línguas não tem. Na minha, por exemplo, não tem a palavra saudade, utilizamos a palavra portuguesa. Saudade. Exatamente. Portanto, é assim, eu realmente estou muito triste, realmente revoltado com a situação económica e política do país. Isto não é nenhuma novidade, né? É uma coisa que acho que todos os portugueses falam à mesa de jantar, apesar de não ser esse o ponto em que se devia falar. Devia ser ir realmente para as ruas se manifestar contra isto, porque eu acho que é realmente uma vergonha nós termos manifestações acerca dos professores, os polícias e os médicos, e eles realmente sentirem que não há a ajuda da população em geral, o que é bastante verdade, não há realmente. E assim, pegando nesse ponto, é realmente uma coisa de que eu sinto bastante vergonha no meu próprio país, porque nós temos exemplos, especificamente do norte da Europa, que são exemplos em que realmente se manifestar resulta, mas acho que também de um ponto de vista histórico e social, acho que as manifestações nunca deram nada em Portugal. Nós temos realmente o 25 de Abril, que é a grande manifestação portuguesa, mas depois do 25 de Abril, o que é que nós tivemos? É assim, manifestámos-nos contra a Troika, se não estou em erro. Manifestámos contra a Troika. Mano, isso... Imagina, isso tem muito que dizer, não é? Principalmente a Troika aqui no meio e para o estado que a Troika deixou Portugal no final do dia, não é? Porque todos viram ela como uma solução, mas dentro de todas as soluções tem, como é que se diz, né? Todas as soluções têm um mínimo de verba para erro, não é? Sim. E o erro foi confiar na Troika, nesse caso. Mas são outras conversas para outro dia. Sim, exatamente. A economia portuguesa ultimamente não está a pior de todas, não é? Mas também podia estar 10 mil vezes melhor, e acreditar muito nisso, porque Portugal tem um grande potencial. Não é à toa que um dos melhores destinos europeus acaba por ser sempre o Porto, não é? Não é acaba sempre por ser, não me levem a mal, mas acaba por ser o Porto, e o Porto é uma cidade incrível, é uma cidade cheia de vida e com muito para contar, e é um nível tipo social até um nível histórico, não é? Portugal em si, a nível histórico, também tem grandes desenvolvimentos na construção do que hoje em dia chamamos Europa, não é? O mundo todo em si. Mas
para um português em si, tipo, o que é que significa ser português? Tipo, é um ponto fulcral, não é? O que é ser um português? É assim, eu acho que... Antes de responder, a questão em si é... Ser português significa ter nacionalidade portuguesa em si, ser português significa estar aqui a adulterar e ficar com esta cultura por certo lado. O que é ser? É assim, por um lado sim, porque até tu só consegues enraizar realmente a cultura de um país assim que estás lá e que, lá está, que tu consegues conviver com as pessoas todas. Mas é assim, uma pessoa também não precisa de estar aqui, porque assim, quem é filho lá fora de imigrante português até consegue ter a cultura portuguesa, que vamos começar pela a comida, né? Porque é assim, de que português é que não gosta que no dia 25 de dezembro comer uma cozinha portuguesa? É bom. Português, sim, bastante bom até. Bacalhau com natas. Bacalhau com natas. Para quem não é do Porto em si, eu vos digo, perdem muito. Francinha do Porto é o melhor. Eu não quero saber de Belém, não quero saber de Coimbra, não quero saber de Lisboa. E isto não é um ataque direto, mas Francinha do Porto é uma francinha. É sim, apesar de é do norte, não é? É verdade. Mas eu como a minha francinha toda alterada, não é? Eu não como carne de porco. É assim, a beleza da francesinha, assim como a cultura portuguesa em geral, é que pode ser bastante adaptável. A francesinha como nós todos sabemos, até há francesinha de camarão e de kebab. Portanto, é assim, à partida isto não seria uma coisa portuguesa, mas é assim, na realidade eu já tentei comer a francesinha de kebab e eu é que não consegui. Porque é assim, eu fui a um restaurante, não tinha e desisti. Portanto, a de camarão eu já experimentei, Mas, bom. Por um lado, é o que tu disseste, é a adaptação, não é? É uma cultura fácil de adaptar em si, mas não acaba por perder um pouco da sua própria essência. A adaptação em si é um ponto um pouco fulcral, agora mudando até o que eu ia dizer, não é um ponto fulcral no que toca à imigração em si, e a cultura portuguesa em si é uma cultura fácil de se adaptar até certo ponto, mas é uma cultura também bastante multicultural. É verdade, é uma cultura baseada em várias outras culturas. Exatamente. Também. Mas no seu núcleo em si não acaba por perder um pouco o seu valor tradicional básico, não é? Aquilo que é a essência portuguesa. Eu acho uma francinha de kebab não é bem uma francinha, mas não deixa de ser francinha. Sim, é assim, eu acho que não, até porque Portugal... E aí estamos a falar de comida, mas esse nem é o ponto que estou a referir, não é? Sim, é assim, eu acho que não, até porque Portugal sempre foi, tendo em conta país, império e reino, sempre foi uma nação bastante multicultural. É assim, logo depois do final da guerra, Portugal teve, acho que os números são 300 ou 400 mil retornados das ex-colónias. E isto pessoas que nunca viram Portugal, nunca tinham visto Portugal, como a minha família. Portanto, é assim, o multiculturalismo africano já está aqui. É assim, de Portugal acho que os números variam entre 18% a 20% de população negra, populações negras que às vezes já estão cá há 2, 3 gerações. E é assim, e eu não os vejo como não portugueses. É assim, um angolano tem, até por causa da questão da comida, da música, do meu ponto de vista, eu consigo me relacionar muito mais com um angolano do que com um espanhol. Exemplo disto, até porque temos tanta imigração destas ex-colónias que o que é ser português já fica meio confuso, né? Porque assim, um angolano que já está cá há 3 gerações, né? Que os avós vieram para cá e os pais cresceram cá, e ele agora, né? Tipo, se calhar, ele agora até se calhar nem nunca foi a Angola, ele é angolano ou é português? Porque, né, a cidadania, né, ele pode ter as duas. Lógico. Mas, do meu ponto de vista, ele é mais português do que angolano, tendo em conta que até nunca teve muito contacto com a terra. Portanto, o ser português também varia muito dentro disto. Os imigrantes também, os imigrantes na França de primeira geração. Tipo,
um exemplo disto, os imigrantes de França, que muitos deles até só estão lá, os pais até só estão lá, muitos deles também vieram de Trás-os-Montes e Alentejo, de comunidades pequenas realmente, porque assim, as comunidades grandes aqui em Portugal é Porto Lisboa, né? É assim, o Algarve também tem muito, mas quando nós vamos ao interior de Portugal, e são principalmente estas pessoas que realmente imigram. E é assim, estas pessoas que estão na França e que passaram pelo currículo escolar francês, muitas delas consideram-se portugueses, não franceses, e comem comida portuguesa. Em casa não falam francês, falam português. Inclusive, eu tenho família no Canadá que, inclusive eles, nascidos lá no Canadá, em casa falam português. Verdade. Portanto, eu sou um bom exemplo disso também, não é? Sou imigrante também, que vim cá para Portugal ainda novo, não é? E indo sempre voltando e vou indo, mas até certo ponto acaba por ser. Eu vim da Guiné-Bissau, não é? Sim. Eu me considero guinense a todo o tempo, não é? Eu, em minha casa é Guiné, não é? Como o meu pai gosta de dizer até muitas vezes, tipo, fora da porta, Portugal, dentro, Guiné, entende? mas lá está. Isso que significa... Culturalidade dentro disto, porque és tanto da Guiné como és de Portugal. É isso. Isso, ou seja, tu, a partir do momento que passas da perna, metes a perna fora de casa, é contigo, é. Sim. Mas metes o pé dentro de casa, vais falar a nossa língua, vais comer a nossa comida, tradições mantêm-se, não é? Passa de avós para pais, pais para filhos, E a tradição, e assim, a tradição na realidade, mano, tu também tens, porque assim, que pessoa que cresce aqui no Porto é que não adora o São João? Né? É verdade. Que pessoa que cresce aqui no Porto é que não tem logo um arrepio quando vê o Rio Douro durante o verão com tantos estrangeiros? Que pessoa aqui do Porto? E lá está. Mas eu também estou a falar do sentimento aqui do Porto, por né? certo lado, não é? Já estamos a falar de crescimento dentro disso, não é? Também. Entendeste? Mas um ponto focal no meio dessa conversa é mesmo a imigração. Tipo, ultimamente a imigração tem sido um alvo grande, principalmente em Portugal, devido a que a guerra começou entre a Rússia e a Ucrânia também. Opiniões pessoais no meio também não vão ser desenvolvidas porque não vamos estar a começar esta discussão. Isso já é uma coisa muito grande, Mas, né? não vamos começar essa discussão mesmo. Não hoje, fica para uma outra altura, se assim quiserem, comentem aí em baixo. Mas não será uma conversa para hoje, porque eu, mais ou menos de outras conversas, sei para que lado estás mais disposto e eu também, mas eu olho muito para os direitos humanos. Para o que é certo e para o que não é certo. Do lado da Ucrânia, portanto não sei o que é que tu estás a falar. Vamos deixar o politicamente correto no ar, não é? Não é politicamente correto, mas É o politicamente correto, é o lado que a Europa toda está dirigida para e a América também está a defender. A Europa toda, como quem diz, não é? Há quem tenha uns no bolso dos outros e o bolso do bolso também diz ao bolso do bolso para quem manda são eles. E quem manda diz, olha, tu defendes aquele lado. E realmente sabemos que a Europa toda está virada para um lado, querendo ou não. São não alianças. toda, há sempre aqueles dois países que são controlados. Onde é que não há Sérvia. rebeldes? Eu não consideraria rebeldes, mas isso também já é... Quando vais contra a maioria, correto, né? é assim que eu o digo, não é? Politicamente correto ou não, não é? Quando vais contra a maioria estás a demonstrar uma certa rebeldia e os países que não estão a defender a Ucrânia ultimamente, não é? São os rebeldes da Europa, são aqueles que não estão aí com a maioria. Não é à toa que em Berlim sentam-se, discutem, quem concorda, concorda, quem não concorda, não concorda, e na mesa de cima alguém se levanta e diz, vocês todos vão concordar para X lado, ou cortem alguma coisa. Agora, quem são eles? Eu estou fora dessa conversa. Sim, eles... Eu já estou fora da conversa, vamos só saltar, nós também vamos só saltar. Mas, um ponto focal disto tudo é a imigração que tem acontecido para Portugal. Portugal tem recebido uma imigração excessiva. Eu sou imigrante, eu vim aqui, querendo ou não, buscar uma certa solução, um melhor estado de vida. Pelo menos, não é que vivia mal ou assim, mas tipo, se dá sempre para viver melhor, por que não? E é um ponto principal que as pessoas não podem esquecer dentro do patriotismo, que muitos patriotas acabam por discordar da imigração, mas um ponto focal disso é as
pessoas querem sempre uma vida melhor e nem toda a gente está disposta a fazer a mínima coisa por, mas aqueles que se levantam por têm o direito pelo menos de tentar. Eu tentei e hoje em dia estou bem, graças a Deus, e estamos a criar tudo isto que está a ser incrível, não é? É toda uma jornada. Sim. Mas igual a mim tem outros milhares e milhares e milhares de pessoas a entrar. Nós, graças a Deus, eu entrei nesta tranquila. E realmente são muitos milhares. Sim. E um dos problemas é exatamente esse. Mas eu não acho que esse seja o maior problema. Eu acho que o maior problema será Portugal. Nós estamos a perder tantos jovens realmente que saem de Portugal exatamente para procurarem um estilo de vida melhor, e estamos a trazer outras pessoas que não estão habituados a este estilo de vida, que é para mais ou menos balançar a economia. Ou seja, tiramos realmente os jovens da portugueses, porque assim, Portugal tem efetivamente universidades muito boas. Nós temos aqui engenheiros, arquitetos, médicos que saem todos para a Europa. A Europa agradece. E assim, quem é que os pode culpar? Né? Quem é que realmente os pode culpar? Exatamente, é assim, nós temos exatamente os nossos da políticos, principalmente eles de esquerda, é a agenda que está a colaborar com isto. Temos os nossos políticos exatamente a dizerem aos nossos jovens para saírem do país, o que eu acho isto uma completa atrocidade, né? Nós estamos literalmente a mandar o nosso sangue jovem para fora. E estamos a meter cá pessoas que eu concordo com a imigração e não vejo nada de mal com isso, mas nós temos que nos preocupar com o futuro do nosso país. Porque muitas destas pessoas passam cá 20, 30 anos e saem. Ou seja, a riqueza nunca fica aqui em Portugal. E as pessoas que realmente construíram o Portugal que nós conhecemos hoje em dia, as pessoas com 40, 50 e 60 anos, que foram quem construíram, foram as pessoas que passaram pelo 25 de Abril, pelo regime do Mário Soares, o Ramalho e antes, que estes dois foram bastante importantes para o desenvolvimento português, que passaram pela a grande crise de 2008, a grande crise imobiliária que aconteceu lá nos Estados Unidos. Todas estas pessoas vamos pensar daqui a 20 ou 30 anos, quando esta grande vaga de imigração decidir voltar para os próprios países, obviamente com muito mais dinheiro, ou muitos deles até ficam aqui durante 5, 6 anos para exatamente garantirem a nacionalidade, para fazerem exatamente o que os nossos jovens fazem, porque né, um Uber aqui, eu já ouvi pessoas a falarem de 2.000 ou 2.500 euros. Eu ouvi dizer que são roubados, estás a ver? Porque conhecendo-os mais, algumas pessoas mais altas um pouco dentro do sistema em si, e dentro de todo o funcionamento da maioria desses aplicativos, o que acontece é tens que trabalhar muito mais todos os dias e muitas vezes 12, 14 horas, mas muita gente consegues atingir isso. Mas é assim, quando nós vamos a pensar... Não consegues realmente, tipo, tens de estar em alturas demasiado boas e ter sorte. Sim. Entende? Porque a maioria não consegue obter por aí, e querendo ou não, temos que pensar, tipo, também no meio desse desenvolvimento, também temos de considerar que os imigrantes tiveram muita mão nisso, como tiveram muita mão no desenvolvimento de França, como tiveram muita mão no desenvolvimento de Inglaterra. Sim, lá está. Mas temos que pensar numa proporção em que a balança fica bem equilibrada, não é? Lá está, mas é assim, estes países, principalmente a França, costumam aproveitar a população migratória. E muitos deles ficam lá. É assim, tu tens exemplos de famílias da Algéria que já estão na França há 5 gerações. Portugueses que já estão lá há 2, às vezes 3 gerações. Agora, tu não vês uma vaga de jovens imigrantes franceses a saírem do país a procurarem outras oportunidades. E a diferença é, mesmo os que saem, voltam. Agora, quantos milhões de portugueses é que estão lá fora? Muitos deles sim, de terceira e segunda geração. Mas quantos milhões é que estão lá fora e de que nunca voltaram? Ou seja, nós estamos a formar os nossos jovens para eles irem para fora, pagar os impostos de outros países para ficarem lá com a sua riqueza. E a contrabalança portuguesa qual é que é? É metermos cá estrangeiros que ficam cá durante 5, 20, 30 anos a pagarem os impostos, tudo bem, mas que depois a riqueza que estas pessoas formam vão para os outros países. Isto não é nenhuma balança, isto é uma balança que só resulta se o governo pensar só daqui a 5 ou 10 anos, se o governo só pensar nas eleições.
e no crescimento económico, porque né, desde que Portugal esteja a crescer a 1,2%, está tudo muito lindo, né? Mas 1,2% não é nada, né? Temos que chegar a um ponto muito crucial nisto, estás a ver? Porque é que achas que os governos, os diferentes governos em si, não é? estão cada vez mais a apostar para uma competição em si do que realmente para a governação do país e da nação em si? Porque realmente é o que mais parece. Daqui, ok, os primeiros 2 anos é realmente tentar fazer alguma coisa, os outros 3 é tudo campanha política, não é? É ir a cada lado, vamos arranjar isso e tal, tentar vencer a próxima eleição. Eu entendo, me parece um jogo, parece uma montanha russa, mas ao mesmo tempo temos que pensar num ponto crucial, não é? Os nossos líderes, querendo ou não, hoje em dia têm dupla nacionalidade, também são portugueses, não é? Mas os nossos líderes em si, eles não são nossos líderes e essa é a realidade, não é? É assim, são líderes bastante baixos, é assim, tu só... Mas antes disso, tipo, isso tudo requer com que, isso tudo significa com que os nossos líderes em si não deixam de ser nossos representantes. Por muito maus que eles sejam, eles são os nossos representantes. E se eles mesmo não chegam a um consenso, isso já diz muita coisa. Significa que o país não chega a um consenso. Sim. Significa que os jovens não chegam a um consenso. Ou os jovens não chegam a um consenso, ou não querem saber. Ou não querem saber o que aconteceu várias vezes. E é mais o que acontece, né? A abstenção de votos aqui em Portugal é completamente aterradora. É demasiado alto. Completamente aterradora. É exatamente assim que democracias morrem. Lógico. Mas também, ou significa também que os jovens, por um lado, se compreendem e estão mais ou menos redirecionados para o mesmo lado, mas não concordam com a faixa etária mais idosa em si, que, querendo ou não, é uma grande maioria em Portugal. Querendo ou não, é um lado muito conservador cá em Portugal. Sim. Conservador, como quem diz, não é? Por um lado, sim. Por um lado, temos conservador. um lado conservador cristão até, mas por outro lado temos uma esquerda totalitária liberal. Não vamos chegar aqui com meio termo, porque é isso, porque eu entendo que eu quero que tu tenhas a tua liberdade, mas não quero que infrinja a minha. Ao partir do momento que quiseres total liberdade, vais-me magoar sem eu querer. E mesmo que eu não queira dizer nada, estás a ver? Sim, ou vou-me deixar morrer, ou vou-me defender, não é? Sim, é assim, a esquerda portuguesa tem muitos erros. E a esquerda portuguesa também é muito hipócrita. Porque assim, eu vejo a esquerda muitas vezes a atacar partidos de direita e a não ver a sua própria hipocrisia. Porque assim, eu nunca vi nenhum partido de direita, seja ele Chega ou CDU, a defender a ditadura portuguesa. Nunca vi. Mas o Partido Comunista, Bloco de Esquerda e PS até hoje recusam-se a admitir que o 26 de novembro foi uma tentativa do Partido Comunista de tentar instaurar uma ditadura comunista aqui em Portugal. E eu acho isso completamente desastroso para a nossa própria economia. Estamos em 2024 e não conseguimos resolver o que se passou durante 1975, durante o verão quente.